Motor AP, hoje vamos falar aqui de um dos motores mais famosos aí da indústria brasileira, também considerado aí um dos mais resistentes, duráveis e inquebráveis que temos no nosso mercado. Criado na Alemanha a pedido da Audi, o primeiro motor AP vinha com a missão de ser mais moderno, fácil de produzir e mecanicamente mais eficiente. Ele adotava soluções que, para a época, eram bem recentes, como comando de válvulas no cabeçote. Anteriormente, os comandos de válvulas geralmente vinham no bloco mesmo, né, comando lateral. E sincronismo feito por correia dentada, né, porque também até então vários motores utilizavam corrente de distribuição para fazer esse sincronismo. É até interessante de se pensar nisso, né, porque a corrente de comando veio antes da correia dentada. Então, recentemente, voltando de novo, né, mas na época, como não tinha tanta tecnologia, era um sistema que não funcionava muito bem, gerava muito ruído, então adotou-se aí a correia dentada para melhorar nesses pontos. Só que lá na Alemanha não era chamado ainda de AP, né? O código interno aqui era o EA827 e fez sua estreia no Audi 80 em 1972. Já aqui no Brasil ele chegou 2 anos depois, equipando o Volkswagen Passat, e em 2 configurações diferentes. O primeiro, né, era o BR, que era 1.5 de 65 cavalos, e o segundo era o BS, 1.6 de 80 cavalos. Em 82 passou por sua primeira atualização, e nessa época as nomenclaturas também mudaram. Esse motor ficou conhecido aí pelo código de MD, que também gerava 2 variações de motores. A primeira era o MD270, que era 1.6, que equipava Gol, Passat, Voyage e Paraty. Já o outro, um pouco mais potente, era o MD280, 1.8 para o Passat na sua versão top de linha, Santana e Gol GT. E as principais atualizações nessa época para esse motor foram os novos pistões e comando de válvulas, dentre algumas outras atualizações pormenores que deixaram esse motor um pouco mais eficiente. E é claro que aqui também entrou aí a cilindrada 1.8, né, um motor um pouco maior para empurrar carros um pouco mais pesados e de proposta um pouco mais esportiva também. Porém, esse motor tinha um gargalo de funcionamento, que eram as bielas curtas. Até nessa linha IMD ele utilizava bielas de 136 milímetros, e elas vibravam muito em altas rotações por causa daquela relação, né, entre o comprimento da biela e o raio do virabrequim. Então, para resolver isso, em 85 veio uma nova atualização para esse motor. Aí sim ele passou a se chamar AP, né, e se tornou AP como conhecemos, e adotou bielas mais longas de 144 milímetros. E para abrigar essas bielas mais longas, o bloco também teve que aumentar um pouco aí a sua altura. Além disso, também foram adotados pistões maiores e o virabrequim passou a ser um pouco mais curto, né? Justamente pela biela ter sido alongada, não tinha necessidade de um virabrequim tão longo assim. Então, isso reduziu muito as vibrações desse motor, principalmente em altas rotações. E as variações de cilindrada aí para esses motores AP, inicialmente eram os 1.6 e 1.8 e logo depois veio também o 2.0, para atender aí a toda a linha Volkswagen. E daí em diante, esse motor equipou vários veículos da Volkswagen, todos praticamente, né? E até mesmo alguns da Ford, né? Porque, como sabemos, lá nos anos 80 foi criada a joint venture, né, entre Volkswagen e Ford, a famosa Auto Latina. Então, as duas montadoras compartilhavam entre si projetos, componentes mecânicos e até mesmo o trem de força completo, né? Como o caso aqui dos motores AP, equipavam os veículos da Ford aí, né, como Del Rey, Bellini, Escort, Pampa, Verona, Versalles, Royale. E essa Auto Latina durou aí de 1987 a 1996, né? Seus objetivos principais eram reduzir custos de produção, né, uma vez que um motor, um conjunto mecânico equipava mais carros, então os custos ali de produção se tornavam menores. E isso também fazia essas montadoras se tornarem mais competitivas no mercado. Mas voltando aqui para os motores AP na linha Volkswagen, né? Este foi o primeiro motor brasileiro a ser equipado com injeção eletrônica de combustível em 1989, né? Com o Gol GTI 2.0. Era aquele primeiro sistema de injeção ainda, né, monoponto analógica da Bosch, modelo LE Jetronic, mas já dispensava o uso do carburador e já garantia partidas a frio, sem engasgos, sem falhas, sem ter que ficar ali virando a chave várias vezes, batia e pegava. Então era muito bom nesse sentido, foi um marco histórico aí, uma revolução aí na indústria dos motores. E esse sistema se estendeu depois, ao longo dos anos, aí para vários outros veículos da linha Volkswagen, né? Um ano depois já vinha equipando o Santana Executivo, versão top de linha também.
mas era um sistema que ainda era passivo de várias falhas, né? Tava começando, toda a tecnologia ali, quando ela está estreando, ela tem seus problemas. E aqui não era diferente, o que forçou a Volkswagen a evoluir novamente esse sistema. E em 1997 entraram as famosas injeções eletrônicas multiponto, né? As MI, como eram chamadas aí na Volkswagen. Agora sim, com 4 bicos injetores, né, um para cada cilindro, e contando com o sistema de gerenciamento eletrônico fechado, deixava esse motor ainda mais moderno, mais eficiente, mais econômico e com melhores números de potência, o que era bem interessante. Resolveu também várias falhas aí de sensores e atuadores que ocorriam nas injeções analógicas, e esse sistema se consolidou no mercado até os dias atuais e foi também, consequentemente, até o último ano de produção aí do motor AP. Já em 2003, nova revolução na indústria, a Volkswagen novamente pioneira, lançando o primeiro motor flex. E aqui era um AP 1.6, vinha no Gol de terceira geração. E era um motor que gerava 99 cavalos na gasolina e 101 no etanol. E mais tarde essa tecnologia se estendeu aí para o AP 1.8, né, gerando 103 cavalos na gasolina, 106 no etanol, equipando aí outros carros além do Gol, né, também a Paraty e a Saveiro. Depois também essa injeção eletrônica se estendeu para outros motores, né, como o ZA111 ali mais ou menos por meados de 2005, o ZA113, né, que viriam substituindo os AP lá por volta de 2008, mas aqui o AP foi pioneiro nessa tecnologia. Já em 2008, né, como já mencionei, o motor AP passou aí por sua última atualização, porém aqui já foi mais sutil, apenas uma reprogramação eletrônica, ganhou mais 2 cavalos de potência e uma sobrevida para ficar no mercado aí, equipando o Gol de quarta geração até 2009, a Saveiro até 2010, né, na sua geração 4 também, e finalmente ser aposentado em 2012 junto com a Paraty de quarta geração, dando lugar aí aos modernos, né, motores como eu já citei, os EA111 e EA113, uma vez que o motor AP já não atendia mais às normas, às exigências máximas de emissões de poluentes, então teve que ser substituído. E para falar mais em detalhes sobre esses motores EA111 e EA113, já fiz vídeos nesse formato completos, vou deixar ao final aqui para você assistir. Mas falando agora do projeto desse motor AP, né, começando aqui pelo bloco, sempre construído aí em ferro fundido, é um bloco muito bem dimensionado, até superdimensionado, eu diria, para os padrões da época e até para os dias atuais. De fato, foi um motor feito para durar centenas de milhares de quilômetros. E é um bloco também que permitia várias retíficas, daí uma das suas grandes vantagens da época e até para quem quer pegar um carro desse hoje. Sua montagem geralmente é na longitudinal e levemente inclinado à esquerda, quando você olha esse motor de frente. Porém, existem algumas exceções aí no mercado de carros até um pouco mais raros, né? Por exemplo, Golf de terceira geração 2.0 vinha com esse motor AP, porém montado na longitudinal. O Polo de terceira geração, né, o famoso Polo Classic também, Passat de terceira e quarta geração tinha a opção de motor 2.0 AP, e essa configuração iria ditar o que seria o normal para os próximos anos, né? Pois até então, a filosofia de produção aqui das fábricas era de ter motores mais resistentes, mais robustos, que durassem centenas de milhares de quilômetros, e de quebra permitindo uma maior facilidade, um maior acesso aí na hora da manutenção. Então, geralmente, esses motores vinham montados na longitudinal, permitindo mais espaço ali no cofre do motor, o que muitas vezes se sacrificava o conforto e espaço interno do veículo. Porém, a partir dos anos 2000, ali aproximadamente, esse conceito passou a mudar drasticamente. Então, os motores passaram a vir mais na transversal, os carros começaram a ter capô mais curto, né, para atender a nova filosofia de produção das fábricas, que era voltada para o conforto e espaço interno. Então, o espaço ali para manutenção desses motores já começava a ficar em segundo plano. E como já falei, nesses motores AP geralmente se diferenciava pela sua cilindrada, né? Tinha as versões 1.6, 1.8 e 2.0, sendo que essas variações eram obtidas aí mudando-se diâmetro de válvulas, cava de pistões, diâmetro dos pistões, modelos de válvulas, tuchos, comprimento de biela e dentre várias outras características aí que permitiam você ter um motor AP de cilindrada menor, um pouco mais econômico para atender a carros mais leves de entrada, ou motores com cilindradas maiores para atender a carros mais pesados, carros com proposta de maior desempenho.
Falando aqui de cabeçote, esses motores AP nacionais sempre vêm equipados com cabeçotes de 8 válvulas, ou seja, 2 por cilindro. Via de regra é assim. Construído sempre em alumínio, em liga de alumínio e de fluxo unilateral, ou seja, os dutos de admissão e escape ficam do mesmo lado do cabeçote. Então, consequentemente, os dois coletores também ficam do mesmo lado. Por um lado, isso é bom, porque abre mais espaço para manutenção do outro lado, porém não é um motor que respira tão bem, não circula gases tão bem ali quanto os de cabeçote de fluxo cruzado, como é, por exemplo, o caso aí do EA113. E a única exceção a essa regra era o cabeçote de 16 válvulas de fluxo cruzado que vinha no Gol GTI e Paraty GTI de segunda e terceira geração. E também no Golf de terceira geração que vem importado da Alemanha. Esses motores geravam 141 cavalos de potência, porém o bloco também tinha algumas diferenças. Nesse caso, era utilizado um bloco de um EA837, que era um pouco mais alto que o EA827, famoso AP aqui do nosso vídeo. E de quebra dava para se utilizar bielas um pouco mais compridas, Aqui já eram de 159 milímetros, então se tornava um motor ainda mais silencioso e menos áspero em altas rotações. A partir de 1988, nos Gol GTI, os tuchos passaram a ser hidráulicos, ou seja, mantém as válvulas sempre ajustadas, aquela folga ideal entre a válvula e o came ali do comando de válvula, independente da temperatura e do desgaste que esses componentes venham a sofrer com o longo do tempo. Além disso, esses tuchos geram menos ruído durante o funcionamento comparado com os tuchos mecânicos, desde que estejam, claro, em perfeitas condições de trabalho. Mas com o passar dos anos, esses tuchos hidráulicos foram se estendendo para outros motores, para outros veículos, até equipar toda a linha aí de motores AP. Em relação a comandos de válvulas, aqui é uma salada de números e códigos e vários comandos que equiparam esses motores aí da linha AP. Teve o comando 027.2, utilizado geralmente nos motores 1.8, de atuação um pouco mais comportada, visando economia de combustível, visando menor emissão de gases. E para os motores de maior desempenho, como os 2.0, que vinham no Gol GT a partir de 86 e nos GTS, utilizavam o famoso comando 049G, montado com 2 graus de avanço em relação ao 027.2, o que otimizava o enchimento dos cilindros em médias e altas rotações. Então já dá para entender que é um comando mais girador, voltado para desempenho de fato. E isso proporcionava mais torque em altas rotações. Esse é um comando mais preferido, o mais famoso aí para quem gosta de preparar esse tipo de motor aí, esses AP. E geralmente, esses dois comandos que eu falei primeiro vinham montados nos cabeçotes com tuchos mecânicos. Então aqui foram os primeiros comandos de válvulas que vieram nesses motores AP. E em tempos que não se dispunha aí de variador de fase, para o comando de válvula, era essa solução encontrada para as montadoras, Ou vinha com um comando mais comportado, para versões mais de entrada, ou vinha com um comando mais agressivo para avisar o desempenho. E nessa época também tiveram algumas variações de comandos aí um pouco menos agressivos, e não tão famosos. Tinha o 049 sem o G e o 049H. Também eram comandos aí visando consumo de combustível menor e redução de emissão de gases poluentes também. E isso era possível porque esses comandos geralmente tinham um comportamento para entregar o torque máximo em baixos giros. Então, você não precisava ficar esticando muito marcha com esses carros, com esses motores, para poder ter todo o desempenho ali, toda a resposta ali numa ultrapassagem, numa retomada de velocidade. É até característico, desses motores AP mais comportados um pouco, que quando você estica muito marcha com ele, você já sente que ele já não está puxando mais como deveria, Ele já perdeu o fôlego, parece que começa até a girar em falso. Então, com esses comandos aí mais comportados, ele se torna um motor menos girador. E geralmente nessas configurações vinha aí aplicados nos motores 1.8, que iriam para os Ford, e nos 2.0 carburados, principalmente para o Santana. Então, ainda assim de comportamento menos agressivo. E posteriormente, vieram os comandos para utilizar com tuchos hidráulicos. Teve o 027.7, que foi lançado no Gol GTI de 89, como eu falei, primeiro motor com injeção eletrônica, depois foi estendido para o Pointer GTI e Escort XR3.
que também tinha um comportamento mais agressivo. E para outros veículos, né, de entrada ou de comportamento mais tranquilo, vinha o comando 026, também equipava tanto o Volkswagen quanto o Ford na época da Auto Latina. E falando de admissão, esse motor podia ser abastecido tanto com gasolina quanto com etanol. Isso até 2003, né, porque você tinha que escolher entre um motor com combustível ou outro. De 2003 em diante ele passou a ser flex, né, em várias versões aí, então já não precisava escolher mais, com exceção do Santana, que ainda usava o 2.0 e permaneceu como monocombustível até sair de linha em 2006. Também teve uma rara versão aí desse motor AP a diesel, mas vou falar dela um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas aqui falando apenas de motores do ciclo Otto, a injeção de combustível inicialmente era por carburador e podia ser de corpo simples, né, para carros mais de entrada, ou até de corpo duplo, né? Tinha duas borboletas ali, né, dois dutos dentro do carburador, sendo que uma borboleta, né, um duto era controlado ali em baixas rotações, então visando um pouco ali economizar combustível, mas quando você exigia mais potência, mais torque e pisava mais no acelerador, abria o segundo estágio ali desse carburador e injetava mais combustível, mais ar e, consequentemente, mais potência gerava esse motor. Depois vieram, né, as injeções monoponto, que melhoraram principalmente o controle de marcha lenta, melhoraram também partidas a frio, né, sem necessidade de ficar puxando o afogador e praticamente zerando aquelas falhas ali de funcionamento, principalmente quando a temperatura ambiente estava bem baixa, sem falar nas acelerações mais rápidas, né, dependendo do motor carburado. Se ele não tivesse bem ajustadinho, se você desse uma acelerada rápida, ele dava uma embolada, dava uma engasgada. Aqui na injeção eletrônica esse problema já não acontecia, mas era um sistema mais passivo de falhas, como eu falei, era um sistema analógico aberto. Era muito influenciado principalmente por interferências eletromagnéticas. Não tinha ali ainda os componentes, né, de atuadores e sensores, um isolamento mais bem feito nessa parte. E também era uma injeção ainda monoponto, era chamado até de carburador eletrônico. E ele contava apenas com um bico injetor ali na saída do carburador que pulverizava combustível dentro do duto de admissão e este se espalhava para as 4 galerias, né, e para os 4 cilindros. Porém, ainda não resolvia muito bem o problema do consumo de combustível. Eram sistemas um pouco mais eficientes do que o carburador convencional. Lógico que em algumas situações ele se tornava bem mais econômico. Por exemplo, ele já fazia o cut-off, né? Que quando você desce um morro ali engrenado, né, com um giro acima de 1.500, 1.800 RPMs e sem encostar o pé no acelerador, ele não injeta nada de gasolina. Então, nessa situação, ele se tornava bem econômico. Já o carburador, não. Mesmo nessa situação, ele ainda continuava puxando um pouquinho de combustível para dentro dos cilindros ali pelo efeito Venturi. Resolveu muito nessa parte, porém, ainda passivo de falhas. Então, em 97, foi adotado o novo sistema de injeção eletrônica de 4 bicos, né? Já não era mais aquele carburador eletrônico, aquele sistema ali que ainda parecia um pouco com os mais antigos. Mudou totalmente ali o desenho da TBI, né? Por onde o ar chega, né? Depois do filtro de ar. E como os injetores já ficavam mais próximos ali da câmara de combustão, né? Ainda ficavam nos coletores, porém já um para cada cilindro e injetando ali bem na direção da válvula de admissão. Então o combustível entrava mais atomizado, mais bem pulverizado e isso melhorava muito o processo de queima e consequentemente gastava menos combustível para gerar a mesma potência. E nesses motores AP aí, né, tinha uma peculiaridade que o controle de marcha lenta ele era feito num duto separado. Em motores mais modernos, né, como por exemplo aí a linha EA, o controle de marcha lenta é feito pela própria borboleta de aceleração ali que fica dentro do corpo da TBI. Porém, nos motores AP, tinha um atuador de marcha lenta separado. Tinha um duto derivando esse ar por dentro ali mesmo do corpo da TBI para fazer esse controle de marcha lenta. E era bem comum de dar problema nessa peça, tanto eletrônico quanto mecânico. E isso era bem perceptível. Você vai ligar um carro desse e ele não mantém a marcha lenta, ele costuma não segurar a lenta ali certinho, você tem que manter acelerando um pouco, ou então ele costuma falhar, costuma embolar, ou costuma desligar em fase quente ali do nada. Então geralmente isso ocorre por falha nessa peça. É simples de trocar, bem acessível ali, a peça em si também não é cara, mas é uma peculiaridade desses motores AP.
Falando aqui em escapamento, sempre construído em ferro fundido e na maioria dos modelos com coletor no formato 4x1, ou seja, saem 4 dutos ali do cabeçote e juntam-se em um tubo apenas que vai para o escapamento. Já em alguns modelos, como o Passat TS de 76, era utilizado um coletor no formato 4x2, então saíam 4 dutos, se transformavam em 2, desciam e depois lá embaixo, lá abaixo do motor, se juntavam novamente para virar um tubo de escapamento apenas. E por volta dos anos 80, foi implementado o famoso catalisador nos modelos Volkswagen. Era bem comum você ver aí os Gol quadrado e outros veículos aí da marca ostentando um adesivo ali na tampa traseira, escrito catalisador, indicando que esse carro já era mais tecnológico para a época, já vinha mais moderno e emitindo menos gases nocivos ao meio ambiente. Ou seja, era um equipamento opcional que você pagava à parte para tê-lo no seu veículo. Ou em veículos aí top de linha, podia vir também como item de série, mas é claro que o preço dele estava embutido. Ele só foi ser obrigatório, o catalisador, em 1992, para que todos os motores aí pudessem atender às novas normas de emissões da época. Então, do mais popular, do mais de entrada ao mais top, tinha que vir com essa peça. O curioso é que, na época, e em carros equipados com catalisador, era muito comum perceber um mau cheiro vindo do escapamento, bem parecido com o cheiro de ovo podre, que era justificável pela reação química dos metais nobres que vinha dentro desse catalisador com o enxofre presente na gasolina. Porém, essa reação química, curiosamente, só acontecia em carros equipados com carburador. Depois que veio a injeção eletrônica, esse mau cheiro passou, curiosamente. Falando em refrigeração aqui, nesses motores AP, sempre no sistema líquido, desde a sua primeira versão. Então, sempre contou aqui com um sistema fechado ou selado, ou seja, utilizando um reservatório de expansão para controlar a pressão e o retorno do fluido pelo sistema. Para controlar a temperatura através do fluxo, sempre também utilizou aí uma única válvula termostática por ação de mola. E essa podia ter algumas variações ali de construção e de aplicação, dependendo do motor, da cilindrada, ou do combustível utilizado. Então, para o motor a gasolina e para o motor a etanol, não era a mesma válvula termostática. Ela tinha leves variações ali para abrir em temperaturas ligeiramente diferentes para poder otimizar o processo de queima de combustível ali na temperatura de trabalho. E já a bomba d'água sempre do modelo centrífuga, com o rotor ali característico, bem convencional para esses motores. Falando em sistemas de ignição, em meados de 2003 em diante, quando se tornou flex, o motor AP abandonou aquele famoso e clássico distribuidor para adotar a bobina estática, melhorando assim o processo de distribuição de centelha e evitando aquelas clássicas falhas de funcionamento ocasionadas principalmente por oxidação no rotor que vinha ali dentro do distribuidor. Mas antes disso, falando aqui em distribuidor, era um sistema que vinha fixado na lateral do bloco, era acionado mecanicamente pelo próprio eixo do motor. E esse eixo, que ligava-se ao distribuidor, era o que fazia girar o rotor ali dentro e distribuir aquela centelha, aquela alta tensão para cada cabo de vela ali no tempo correto, fazendo o tempo de ignição. Já o avanço dessa ignição era controlado por um diafragma a vácuo que vinha ali fixado na lateral do distribuidor, para poder fazer aquele rotor adiantar o seu ponto de atuação de acordo com a rotação do motor. E aqui vai uma dica para quem gosta de ficar lavando o motor. Esse sistema de distribuidor aí dos motores AP, ele é terrível para dar falhas quando ele molha, Então tem que ter um cuidado extra quando for lavar o motor. Não é que eu estou recomendando lavar o motor do carro, mas para quem gosta e quer lavar, tem que cobrir principalmente aquela parte ali do distribuidor. É bem comum, se você não fizer isso, o carro começar a falhar, aí ter que tirar aquela tampa do distribuidor e ir lá secar bem seco mesmo, montar de volta e torcer para não ter tido maiores problemas, para não ter problemas futuros também de oxidação. Algo para ficar ligado. Já o sistema de lubrificação é feito por uma bomba de óleo volumétrica de engrenagens e nos motores equipados com injeção eletrônica, acima da tampa de válvulas existe uma válvula de recirculação de gases provenientes do óleo. Essa válvula evita que aquele óleo suspeito
suspenso ali, né, em alta temperatura, seja lançado diretamente na atmosfera e ele volta ali para dentro do motor e é reutilizado até no processo de combustão. É basicamente o mesmo sistema lá de diafragma, né, dos Cruze, né, dos motores Ecotec, mesmo sistema lá também dos motores EA111, né, o filtro anti-chama, é para fazer a mesma coisa. E vamos falar agora do óleo correto, o óleo utilizado aí nesses motores da linha AP. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui em óleo de motor, né? As especificações mais comuns com relação à viscosidade para os motores mais antigos eram a 15W40, 20W40 e 20W50. Porém, de 2001 em diante, a Volkswagen mudou suas especificações, passando a exigir óleo sempre que atende à norma VW50200 para toda a linha de motores aí do ciclo Otto, ou seja, a gasolina, a etanol ou os, posteriormente, a 2003, Flex. Sendo assim, né, com esses motores AP, não seria diferente. Então, o curioso aqui é que de 2001 em diante, é a mesma especificação de óleo, tanto para os EA111, EA113 e para os AP. E um óleo que atende a essa norma VW50200, né, uma das viscosidades SAE, é a 5W40, mas não quer dizer que todo o óleo 5W40 atende a norma VW50200. Você tem que conferir lá no rótulo do óleo, quando você estiver comprando lá na casa de peças, lá vai estar escrito, né? Atende a norma VW50200. Se não tiver escrito isso, você não compra. Procura outro 5W40 que venha com aquilo ali escrito. Tem vários no mercado, praticamente todos atendem. Uma rara exceção ali ou outra é que não atende. E para falar mais em detalhes sobre essas normas de óleo específicas para os motores Volkswagen e você não errar na escolha do óleo para o seu carro, vou deixar um vídeo aqui nos cards em cima. Mas o fato é que na prática, muitos donos aí de carros com motores AP, mesmo os mais novos, né, depois de 2001, não passaram a utilizar o óleo VW50200. Continuaram nas viscosidades mais antigas, né, porque já estavam acostumados. Então, é algo que, na prática, para esses motores específicos aqui da linha AP, não é prejudicial de fato, né? A Volkswagen fez essa homologação para poder ter um óleo que atende a todo mundo. Porém, aqui, como os AP já vinham de viscosidades anteriores que já funcionavam bem, até que nos mais novos não tiveram vários problemas para quem manteve as viscosidades antigas. Mas para os motores mais modernos, né, os EA, por exemplo, não aceitam esses óleos aí de especificação mais antiga dos motores AP. E quais são os pontos de atenção para você que está pegando um carro desse? O que esses motores AP têm de problemas, vamos dizer assim? São pouquíssimos na verdade, mas podemos citar aqui dois pontos mais importantes. O primeiro aqui está mais relacionado a uma falha de projeto, se é que podemos chamar assim, né? Mas é causado também, e esse problema só acontece em condições muito específicas. Ali por volta dos 5.000 giros, esse motor ele entra em ressonância causada pela frequência natural projetada ali das peças móveis. Sendo assim, manter esse motor a 5.000 RPMs por muito tempo pode ocasionar fraturas e quebras em peças internas, né, como pistões e bielas. Mas a menos que você utilize um carro e um motor desse em condições aí de competição, em track day, só nessas situações aqui eu digo que você tem que ter um pouco mais de atenção. Mas para o dia a dia, para o trânsito urbano, para o motorista convencional, isso aí não vai te causar maiores problemas, porque você geralmente vai andar ali em faixas de giro mais baixas, né? 2.000, 3.000 RPMs, 4.000, talvez numa ultrapassagem atinja ali um pico de 5.000 RPMs por pouquíssimo tempo e já troca de marcha, até porque esse motor ali em 5.000 RPMs ele já não está nem puxando direito.
então não vai ter maiores problemas nessa parte. Já o segundo ponto, e aqui você deve ficar um pouco mais ligado, é com relação à refrigeração. É muito comum, né, esses motores hoje estarem com altas quilometragens. E quando eles eram 0 km, eles vinham com o líquido de refrigeração, né, com aditivo na proporção correta, como manda o manual do proprietário. Só que os donos foram, né, colocando água de torneira, não estou falando todos, né, mas a grande maioria acabou fazendo dessa forma. O que não é correto, né, porque essa água de torneira, ela tem ali minerais que podem causar oxidação em peças metálicas. E já falei que o bloco desse motor é de ferro fundido. Então, a longo prazo, essa água vai criando ferrugem, vai criando oxidação. E em casos mais avançados, essa oxidação ela vai se desprendendo ali da parede do bloco, né, dessas paredes das galerias por onde o fluido passa. E elas vão circulando ali pelo motor, né, pelas mangueiras, pela bomba, pela válvula termostática, pelo reservatório de expansão. E aí você consegue observar muito bem como que está o estágio de oxidação desse motor. Apenas abrindo a tampa ali do reservatório você vai ver a coloração da água, né? Geralmente ela está bem barrenta. Então isso é um indício forte de oxidação no líquido de arrefecimento. E o que acontece? Esses pedaços, né, que vão se desprendendo ali do bloco, eles vão se alojando ali em bomba d'água, em válvula termostática, nas próprias mangueiras, então vão causando entupimentos e problemas por onde passam. Pode causar um travamento de válvula termostática, esse motor vira a superaquecer, pode causar um travamento de bomba d'água, pode causar até quebra de dentes ali do rotor, né, das palhetas do rotor, e também esse fluido não circular no motor com eficiência e também causar superaquecimento. Pode causar também entupimentos nas próprias mangueiras e novamente causar superaquecimento. As mangueiras ali, se você apertar, né, se tiver numa condição ali bem mais avançada, você até percebe ali uma textura quebradiça, né, como se fosse um biscoito de polvilho, mas é aqueles pedaços ali de metal oxidado que ficaram presos na parede interna da mangueira que vão se desprendendo quando você vai apertando. Então é algo para ficar ligado. Pegou um carro desse, tá com líquido de arrefecimento, continua mantendo dessa forma com aditivo na proporção correta. Mas tá vendo um carro desse para comprar, tá vendo que aquela água tá bem barrenta, eu diria para você fazer uma limpeza completa no sistema de arrefecimento, verificar ali com um mecânico de confiança especializado como que tá ali o estágio dessa decomposição, dessa oxidação ali das paredes internas, para ver se vale a pena ou não comprar um carro dessa forma. E não adianta, quando tiver dessa forma, você colocar o aditivo ali para limpar, ele vai piorar ainda mais esse problema, né? Porque o aditivo ele vai tirar aquela oxidação ali naquelas partes enferrujadas e talvez sejam elas que estão ali ainda segurando um pouco a vedação daquele bloco. Então, quando ele faz essa limpeza, provavelmente vão começar a vir vazamentos por toda a parte, em mangueiras, em selos de motor e em vários outros pontos. É algo para ter bastante atenção antes de comprar um carro nessas condições. E falando aqui de algumas curiosidades sobre esse motor, né? Citei, né, que teve uma versão desse motor AP a diesel, né? E sim, foi o AP 1.6, vinha equipando a Kombi nos anos 80 e era um motor derivado do Passat a gasolina. Porém, na época, esse motor vinha montado na traseira do veículo, né? A Kombi era dessa forma. E ele sofreu bastante com refrigeração, problemas de superaquecimento. Não dava para ter uma refrigeração tão eficiente. O radiador ficava lá na frente e o motor cá atrás. Então, a troca térmica ali pelas mangueiras não ocorria de forma tão satisfatória. E isso já não acontecia em outros veículos raros que esse motor vinha equipado, como a Saveiro quadrada, né, lá de primeira geração, e o Gurgel Carajás, que também tinha esse motor a diesel, já que eles eram montados na dianteira. Outro detalhe característico desse projeto também era a correia dentada, que acionava o comando de válvulas, né, normalmente, e também a bomba de combustível, né, porque motores a diesel não trabalham com carburador, ele trabalha com bomba injetora. E ela precisa ser acionada pelo motor de alguma forma, né?
E os injetores de combustível, eles eram montados no coletor de admissão, ou seja, aqui era um sistema de injeção indireta de combustível, então trabalhava ali com uma pressão mais reduzida. Porém, se tratando de motor a diesel, não era um sistema tão eficiente assim. E a consequência disso é que esse motor tinha que trabalhar com a taxa de compressão bem alta, de 20 a 23 por 1, para poder conseguir gerar combustão pela compressão, né? Porque também, como sabemos, motores a diesel não criam combustão a partir de uma vela, né? A partir da centelha elétrica, e sim pela própria combustão espontânea do diesel, né? Quando ele é submetido a uma alta pressão, né? Então aqui com a taxa de compressão dessa é que se tornava isso possível. Mas o governo logo proibiu a venda de veículos leves a diesel, né? Por isso é difícil ver esses carros hoje em dia rodando por aí. Sem falar que na época muitos desses foram convertidos aí para motores de ciclo Otto, né? Sejam a gasolina ou a etanol. Seja por apresentar efeitos recorrentes, né? Que esses motores estavam ali ainda inovando algumas tecnologias, então era mais passível de algumas falhas crônicas, né, intermitentes ou corriqueiras também, e também pelo fato de faltar peças para esses motores aí no mercado. Então, eram motores que vinham em raras versões, em pouquíssimas unidades, então quando se achava peças eram um pouco mais caras e não achava com tanta facilidade. Então, muita gente converteu aí para gasolina ou a etanol. Mas o fato é que lá na Europa, esses motores a diesel continuaram sendo produzidos e até fizeram sucesso. Na Alemanha, por exemplo, eles chegaram a ganhar gerenciamento eletrônico em 96 e turbocompressor em 98, ficando ainda mais eficientes, ainda mais em veículos leves, né? Lá é bem comum motores em carros pequenos alimentados a diesel. Esses motores também lá se tornaram ainda mais silenciosos, mais confiáveis e mais econômicos. Não é difícil ver esses carros leves lá fazendo médias incríveis aí acima dos 25, 26 km por litro com diesel. Então é algo que aqui foi proibido, mas lá ainda sobreviveu por muito tempo. E outra curiosidade sobre esses motores AP é que em 1979 o EA, né, 827, lá da Europa, chegou nos Estados Unidos numa versão aí 1.7, que equipava o Dodge Omni e o Plymouth Horizon, que eram concorrentes diretos do Golf na época. E esse motor ele era basicamente um 1.6 com o mesmo virabrequim da Kombi a diesel que eu falei, mesmo diâmetro de cilindros do motor 1.5 do Passat, porém com bielas de comprimento diferente para dar mais deslocamento ali no cilindro e conseguir 1.700 cilindradas. Porém, esse motor ficou por pouco tempo lá no mercado americano, ele foi basicamente utilizado para substituir outro motor que saiu de linha lá. E logo depois, a Chrysler, né, que era dona da Dodge e da Plymouth, lançou um novo motor de produção própria para equipar esses carros e o EA827 foi descontinuado por lá. Mas o motor AP, ele se faz querido ainda hoje por causa da economia e eficiência que ele oferece, considerando aí a idade do projeto, a tecnologia disponível para ele na época. Até porque, né, desde o início, esses motores sempre foram uma opção de alta performance, alta resistência mecânica, com baixa manutenção, baixo custo de manutenção, né, e boa oferta de peças no mercado. Convenhamos, isso é um ótimo atrativo para você ter um motor que vai se manter firme no mercado por muitos anos. Outro ponto também que tornou esses motores AP bem famosos é a sua possibilidade de aumento de potência. Como eles eram bem resistentes, aguentavam mais pressão, bem mais pressão do que foram produzidos aí originalmente, então muitos entusiastas quiseram comprar carros com esses motores para poder turbinar, aspirar e gerar muito mais desempenho, com certeza. Outro fato também que determinava que esses motores eram bem resistentes para durar centenas de milhares de quilômetros era as normas de emissões de poluentes da época, né? Como eu falei, como elas eram mais brandas, os motores podiam ser um pouco mais parrudos, né? Não tinha nem tecnologia para fazer motores tão leves e tão eficientes como temos hoje.
Então eram motores de fator de segurança um pouco mais elevado e consequentemente maior resistência estrutural. Por isso já aguentam mais pressão, né, mais cargas, sem trincar um bloco, sem quebrar, sem penar um cabeçote. Então tudo isso conta na questão da durabilidade. E como eu disse também, né, vinha com material adicional ali para permitir várias retíficas. Então outro ponto positivo para quem procurava um carro para comprar. É claro que, né, falando aqui de normas de emissões, quanto menos você gastar combustível e menos puder emitir partículas, né, poluentes na atmosfera, melhor, né? E é o que vemos hoje em dia, né, motores construídos aí com mais alto padrão de tecnologia, utilizando ligas como materiais mais nobres, né, por exemplo, titânio, alumínio, molibdênio, cobre, dentre outros. Os motores ficam mais leves, ficam mais eficientes, porém, para ter toda essa eficiência, o fator de segurança ele tem que ser cada vez mais espremido ali. E com isso, aquele espaço que você tinha para aumentar a potência, né? Aquele espaço que o motor tinha de resistência ao aumento de pressão, temperatura, torque, potência, ele já não tem mais, ele é feito para aquilo ali e pronto. E com uma durabilidade média. Claro que hoje também ainda tudo é muito caro, mas comparado com aquela época lá dos anos 80, 90, um motor novo acabou se tornando um pouco mais acessível, né? Então não é incomum vermos aí relatos de ser mais viável você trocar um cabeçote inteiro, ou trocar um bloco inteiro, um motor inteiro, do que reparar, retificar um motor moderno que muitas vezes nem tem como retificar, ele nem vem com uma sobra ali de material para você dar uma retífica. Também geralmente vem com blocos aí, liga de alumínio, né, alumínio leve, já não fica muito legal ali uma retífica, não aceita muito bem. Então, como eu disse, fator de segurança vem bem ali na medida para não ter nenhum tipo de modificação ali, nenhum aumento de potência. Então, comparado com os motores modernos, o motor AP era muito mais resistente, muito mais feito para durar e aguentava muito mais pressão e muito mais potência relativamente. E não é à toa que o motor AP fez tanto sucesso na época e ainda faz nos dias atuais, né? Para quem quer comprar um carro aí na faixa dos 20 mil, 30 mil, ou até carros mais acessíveis, né? Na faixa dos 15 mil, 12 mil, você encontra opções com esses motores aí, né? Quem está procurando um carro hoje quer confiabilidade mecânica, quer resistência, não quer ficar parando na oficina a todo momento. E hoje os motores AP se tornaram também opções bem atrativas de ótimo custo-benefício, baixo custo de manutenção e confiabilidade mecânica para fazer longas viagens sem maiores problemas. E para você que gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final também uma playlist com vários outros vídeos falando de vários outros motores, como prometi anteriormente. E para você que está pensando em comprar um carro com esse motor, aqui também vou deixar uma playlist com várias sugestões de compras separados por várias faixas de preço. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.